Oi, pessoal, bom estar aqui com vocês de novo. Espero que vocês tenham gostado do Conto dos Sonhos do Rei e que ele tenha ajudado a vocês a refletirem em camadas um pouquinho mais profundas, que é isso que o conto proporciona pra gente, né? Tira um pouquinho a gente só do puramente racional e nos ajuda a aprofundar um pouquinho mais. Mais do que isso, espero também que vocês tenham gostado de fazer as atividades, que elas tenham sido não apenas prazerosas, mas que vocês tenham conseguido acessar estruturas, né? Criar essas estruturas para lidar um pouquinho melhor com esses ruídos que vêm de fora e nos tiram tanto do nosso próprio centro, né? Fazendo com que a gente perca senso crítico, que a gente não saiba mais qual que é a nossa opinião, como que a gente deve se posicionar perante as mais variadas situações a que estamos submetidos. Bom, vamos agora para o vídeo de hoje. A gente trouxe aqui um outro conto. Esse é um conto zen, né, da tradição zen, e ele se chama O Copo de Água com Sal. Como é que é esse som? Como é que é esse conto? Existia um jovem rapaz que estava muito chateado, muito triste com a sua vida e foi procurar um mestre. Ele bate na porta do mestre e fala: "Olha, mestre, eu vim aqui procurar o senhor porque eu estou muito triste, né? Acontecem tantas coisas ruins na minha vida, eu sou impotente diante delas, me sinto impotente, né, diante delas, sinto tantas dores e eu não sei o que fazer, como lidar com tudo isso, né? Por isso eu vim procurá-lo. Como é que eu posso lidar com isso?" O mestre olha bem para ele e fala: "Rapaz, entra um pouco aqui dentro da minha casa. Tá vendo esse pote de sal? Mergulha sua mão e pega um punhado de sal." Assim faz o rapaz. Aí o mestre aparece com um copo d'água e fala: "Olha, mergulha a sua mão aqui e solta." Assim o rapaz faz. O mestre entrega o copo para o rapaz e fala: "Agora experimenta essa água." O rapaz experimenta. O mestre fala: "O que você achou?" O rapaz fala: "Tá horrível, né? Tá muito salgado, não dá para tomar, mestre, sinto muito." O mestre fala: "Tudo bem. Vai de novo aqui no pote de sal, pega mais um punhado de sal." E aí, dessa vez, o mestre chama o rapaz para fora de casa e vai ali próximo de onde ele morava existia um rio. Eles vão até lá e aí o mestre fala: "Agora pega a sua mão, mergulha no rio e solta e abre." Assim o rapaz faz. Aí o mestre fala: "Agora toma essa água." O jovem toma e o mestre pergunta: "O que você acha?" "Nossa, essa água tá maravilhosa, uma água fresca, água gostosa, tá muito boa, beberia muito mais dessa água." Aí eles voltam para casa e o mestre fala: "Então, o sal, ele representa as adversidades da sua vida. Contra a natureza do sal e o punhado que lhe cabe, não há nada que você possa fazer. Agora, você pode optar em ser um copo de água ou você pode optar em ser um rio para lidar com essa mesma quantidade, com essa mesma natureza de adversidades." O que isso quer dizer, né, gente? Quando a gente coloca o sal dentro do copo, o que a gente faz? A gente aprisiona, a gente concentra, né? A gente é pequeno diante daquela adversidade. E aí ela fica concentrada e aí a gente começa a lutar contra a natureza do sal. A gente começa a reclamar, fala: "Nossa, essa água está muito salgada, né? Não deveria estar salgada." Mas deveria, porque se você colocou sal nessa água, ela vai estar salgada. Quando a gente se torna o rio, o que a gente faz? A gente fica maior, né? A gente fica grande perante aquele punhadinho de sal. O rio, ele deixa com que o sal flua, vai embora, ele dilui tudo aquilo, a gente fica tão maior perante daquela adversidade que nem percebe o gosto salgado, né? E essa é que é a grande lição e essa que seria também uma grande missão. Como fazer isso, né? De forma prática. Então, vamos imaginar agora o que é o sal, né? O que é essa diversidade? Então, alguns exemplos simples, só para a gente trazer aqui, depois vocês podem evoluir, elaborar outros diferentes desses. Mas, por exemplo, quando a gente está no trabalho
e a gente tem que executar uma certa tarefa que a gente não gosta. Toda vez que essa tarefa se apresenta, a gente fica chateado, né? Fala, puxa vida, eu não queria estar fazendo isso, mas meu líder tem que mandar bem que eu faça isso. Devia contratar uma outra pessoa para fazer essa tarefa, porque, puxa, eu não quero lidar com isso, eu não gosto. E a gente começa a trabalhar esse tipo de ideia. O que a gente está fazendo? A gente está dando murro em ponta de faca, porque a tarefa está lá, ela terá que ser cumprida, né? Por que a gente não pensa uma forma diferente para encarar isso do que entrar nesse ciclo de reclamação, nesse ciclo de combate, né? Onde a gente literalmente dá murro em ponta de faca? É muito mais fácil se eu encarar aquilo, será muito mais suave se eu encarar aquilo de uma forma diferente, mas é muito mais fácil eu ficar reclamando. Um outro exemplo, agora tão presente, né, novo na nossa vida, porém agora tão forte, que é o isolamento social. Então ficou reclamando, né? Ah, eu queria tanto sair com meus amigos, sair sábado à noite. Eu odeio usar essa máscara que eu tenho que usar. Isso é uma coisa horrorosa que eu tenho que usar. Eu fico reclamando contra uma coisa que nesse caso específico é temporária. A gente não sabe exatamente quanto tempo isso vai durar, mas a gente sabe que é temporário. Mas eu não, mesmo durante esse período eu fico reclamando dessas coisas ao invés de me reinventar, né? De pensar diferente, passar por isso de uma maneira mais suave, onde eu possa lá no final da linha ser uma pessoa diferente do que essa que entrou, né, nesse período. Então, esses são alguns exemplos bastante simples do que é esse sal que a gente tem que encarar. Porque a diversidade, gente, ela existe, a gente já é maduro o suficiente, a gente sabe que elas existiram no passado, elas existem no presente e que elas outras virão, né? Ou seja, lidar com esse sal é algo que a gente precisa aprender a fazer de uma maneira diferente, né? Então, me vem aqui um exemplo, que é o exemplo de superação mesmo, né? Quando a gente encara uma adversidade e tem que superar, superar isso. Eu costumo dizer que quando a gente está na zona de conforto, né, quando a gente está morninho, as nossas virtudes, elas não são convocadas, elas ficam ali adormecidas. No entanto, quando aparece uma situação nova, alguma coisa que eu não estava esperando, aí sim as minhas virtudes elas são convocadas. E acredito que especificamente esse momento que a gente vive é um momento onde nossas virtudes estão sendo convocadas, cabe a nós deixá-las virem à tona, né? Então, de uma maneira prática, né? Vocês têm isso no material de vocês. A gente trouxe aí o esquema de superação, né? Se a gente pode assim chamar, onde são 4 fases que a gente necessariamente passa por elas. A primeira é a zona de conforto, é onde a gente luta para ficar, né? Onde é tudo morninho, tudo gostosinho, né? Tudo acontece de uma maneira previsível. Essa é a zona de conforto, é aqui que normalmente a gente gosta de ficar. O que parece ser bom, né? No fundo, tem um lado que não é tão bom. Qual que é esse lado? Na zona de conforto, a gente se limita, né? A gente amornece de uma maneira geral, porque tá tão bom aí, por que eu vou mexer, né? Se tá dando tudo certo assim. Então, a gente literalmente se limita. Aí acontece alguma coisa, né? Que nos convoca uma adversidade, o sal, ele, né, aparece ali pra gente e imediatamente a gente é colocado no que é chamado zona de medo. É onde a gente, né, estranha aquilo, sente medo, fala, puxa, eu queria tanto voltar para minha zona de conforto, mas ela já não existe mais, eu já estou aqui nessa zona de medo, então eu tenho que continuar indo para frente. O que aparentemente pode ser muito ruim, que é o medo, na verdade é muito bom. É aqui que a gente cria estruturas e alavancas para poder passar para a próxima zona.
né? Lidando com esses medos, encarando de frente, é que a gente consegue passar para a próxima zona, que é a zona de aprendizado. É onde a gente fala, opa, bom, daquele jeito não dá mais certo, né? Então deixa eu tentar fazer algumas coisas diferentes. Então a gente experimenta fazer de uma forma, dá mais ou menos certo, de uma outra não dá certo, a gente elimina, e uma outra, ok, desse jeito eu consigo, né? Então a gente começa aqui a entrar numa zona literalmente de aprendizado. A gente abandona um pouquinho quem era aquela pessoa que estava na zona de conforto e a gente começa a criar uma nova maneira de lidar com uma adversidade. Depois que a gente entende qual é a maneira que funciona, aí a gente consegue ir para a próxima zona, que é a zona de superação. Aqui eu já sou uma nova pessoa. Aqui eu já superei, né, um medo que eu nem sabia que existia, ele existiu, eu superei e aqui eu já saí de uma nova forma, né? E nessa zona de superação é onde a gente encontra nossos sonhos, metas, objetivos, né? Eles normalmente estão muito mais próximos da zona de superação do que da zona de conforto. Por isso que a adversidade em si, o sal não é mal, não é uma coisa ruim. Ele pode ser desconfortável, isso ele é, mas ele não é ruim, né? Portanto, a gente parar de brigar com a natureza do sal é algo de fundamental importância para que a gente consiga ir para essa zona de superação. E essa é a proposta de hoje. Vocês têm aí tanto o esquema da zona de conforto para a zona de superação, como vocês têm um exercício. O que é o exercício de hoje? Eu peço para que vocês elenquem 3 adversidades, reais e atuais, né? Coisas que estejam realmente incomodando, que são para vocês hoje uma adversidade. Depois, a gente vai colocar 3 formas de lidar com essa adversidade, 3 maneiras de lidar com ela de um jeito um pouquinho diferente, né? Então aí eu vou fazer o exercício de pegar esse sal que eu circulei e como é que eu vou ser rio aqui? Como é que eu vou ser maior que essa adversidade? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Que efetivamente eu posso fazer. Esse é um exercício muito bacana de ser feito, uma atividade muito bacana. Eu peço mais uma vez que vocês façam num momento só seu, onde vocês permitam se engrandecer mesmo, né? Ser rio e ser maior do que essa diversidade em si e pensar maneiras que antes a gente não estava pensando. E passem a experimentar essa nova forma de lidar com essa mesma diversidade. Então, gente, essa é a nossa proposta de hoje, né? Vamos ser mais rio do que copo, né? Diante das coisas que acontecem conosco. Tá bom? Obrigada e até a próxima!